Vet Station. Seja muito bem-vindo ao nosso Vet Station. Pensou que a gente tinha sumido, né? Então, a gente voltou e a gente trouxe algumas novidades. Tem muita coisa acontecendo aqui nos Emirados. Teve muitas coisas novas, coisas que ninguém esperava. E é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui no nosso podcast. Como você sabe, a gente fala não só de veterinária, mas a gente abrange expatriados morando aqui, como as pessoas vivem, o que elas precisam fazer, que jeito que elas têm que dar na vida, no geral, aqui em Dubai, nos Emirados. E, novamente, tô aqui com o meu parceiro, o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, aí, Gutão. Muito obrigado. Dr. Sérgio veio até com uniforme, porque na correria, né, não dá tempo, né, cara? Hoje foi difícil, cara, né? Hoje é um dia bom, foi um dia muito, muito movimentado na clínica, mas a gente tem essa situação da guerra, né? Que a gente vem para conversar do dia a dia. Exatamente. E isso é uma das coisas que eu queria trazer pro público, porque, cara, isso começou, a gente tá há uma semana, pouco mais de uma semana desse conflito. E foi uma coisa que, eu não sei você, Dr. Sérgio, mas para mim foi no meu trabalho, foi uma coisa que mudou muito, porque no meu caso eu trabalho com entretenimento. Então as pessoas me procuram para eu suprir um lado que não é de necessidade da pessoa. Eles me procuram para tirar foto, para fazer vídeo, para produzir conteúdo, para Instagram, ou no máximo quando é alguém vindo de férias e quer contratar o meu serviço ali para fazer um book, para mostrar ali para a família. E cara, com esse conflito, ninguém quer investir nisso. O que eu queria saber de você como que isso afetou no teu trabalho, como isso afetou na rotina da tua clínica. O que você comentou comigo, que também a gente tá se falando um pouco por causa da loucura. Mas eu queria saber também o que mudou na rotina mesmo da clínica, o que você teve que realocar ali de horário, de pessoas e demandas? Explica um pouquinho. A gente aumentou muito, na verdade, a demanda aumentou muito, né? Porque como teve essa situação da guerra, foi uma coisa esperada e não esperada, a gente sabe, né? Falando com o pessoal aí da turminha aí, quem é já amigo meu do Brasil de muito tempo, a gente conversa muito aqui. O Oriente Médio vai ser sempre um pouco instável, a gente já sabe disso, assim, então não é de hoje essa situação. Cara, mas eu confesso que aqui eu não esperava isso. Cara, eu esperava. Há quantos anos você tá aqui mesmo? Eu tô desde 2008, né? Quer dizer, eu fui pro Brasil um tempo, tem um tempão. E depois eu fui em 2008, fiquei 2 anos, e fiquei 2 anos aqui, depois voltei ao Brasil, rodei outros lugares, e aí voltei em 2017. Então eu tô direto aí desde 9 anos aqui já. Eu já um pouco esperava já, então, sou mais ligado nessa parte política, então a gente espera um pouco alguma situação mais difícil. Mas sempre pega a gente de surpresa, né? Então, assim, a clínica tá bem cheia, então, bem-vindos vocês, meus colegas, bem-vindos meus amiguinhos, a gente pode vir, estamos lotados. Então, a clínica tá bem cheia, tem muita gente apavorada, muita gente pensando em abandonar os bichinhos aqui mesmo em Dubai, isso está acontecendo. A gente abandonando casa, carro e coisas, né? Eu queria muito saber isso também de você, porque aqui a gente vê notícia, vê Instagram, X, e eu vi muitas pessoas falando, eu vi até um artigo falando de abandono de animais, as pessoas que saíram do país e às vezes não têm condições de levar, que a gente sabe que é trabalhoso. Cara, isso aconteceu em 2008. Isso aconteceu, eu contava em 2008. Eu não sei se o pessoal vai lembrar disso aí, da crise do Lehman Brothers, né, dos Estados Unidos e tal. Então, 2008 foi uma crise também que as clínicas veterinárias ficaram bem cheias aqui em Dubai. Você teve uma alta demanda de gente, porque tinha muita gente realmente abandonando o bicho. E isso em 2008, que a cidade já era não tão preparada quanto é hoje em dia. Tinha muito menos gente e tal. E você teve também a mesma situação quando foi no próximo do corona, né? Em 2019, 2020... muita gente abandonou o bicho por causa da época do corona também. Teve outros que nem abandonaram, né? Eles estavam fora do país, né? Lembra que teve gente que estava fora do país e foi pego de calça curta. Famílias foram divididas, pilotos que estavam fora do país e não conseguiram voltar.
Então, isso aconteceu em 2020 e eu estou vendo acontecer de novo agora em 2026. Então, a gente percebe que existe quase que um padrão, assim, as crises vêm, os expats que estão aqui, que às vezes não estão preparados para poder morar fora do país. Cara, não estão. E assim, se a gente for falar de brasileiro, eu tenho muito contato com a galera do jiu-jitsu, por exemplo. Sim. Porra, 85, 90% da galera do jiu-jitsu é brasileira. Sim. E, pô, a gente nunca ouviu falar nisso, a gente nunca viveu guerra, a não ser que pessoas tenham morado em algum país com conflito. Mas, assim, cara, brasileiro, a gente realmente não sabe o que é isso, pô. Isso aqui é novidade, né? Mas assim, né? Welcome to the Middle East, né? Bem-vindo ao Oriente Médio, né? Então, assim, isso você pegar a história para poder dar uma lida na história, quem sabe, quem é amigo meu e sabe que eu gosto muito de história, leio história bastante e tal. Você pegar para poder ver os conflitos aí, esse conflito daí ele não é de hoje, né? Então começa em 1953 com o Shah. A gente não vai entrar muito em detalhe, não, porque não é política o foco. Mas só para lembrar, galera, está estudado. Para contextualizar. Só para contextualizar. Em 53, o Shah deu um golpe dentro do golpe, depois a galera dá uma estudada nisso aí no Irã. E aí ele sofre um golpe dos ayatollahs em 1979, que estava insatisfeito com o cara, lembrando que o Khomeini estava na França, e ele volta para o Irã para poder assumir o poder lá, e os caras ficam aí até agora, e estão nessa confusão toda aí. Então isso não é de hoje, a instabilidade no Oriente Médio não é de hoje. Vocês vão falar que o Irã fez isso, fez aquilo, isso aí, nossa conversa não é de política, mas é um ambiente, assim, tanto quanto hostil, até um certo ponto. E querendo ou não, a gente está muito perto. Né? E estamos perto. Cara, olha, o Golfo, né, a gente falando do Estreito de Hormuz, né, que é portinho, né, falando dos países do Golfo de uma geral, ele tá, a parte mais curta dele é 39 quilômetros do outro lado do Irã, cara, nós estamos do lado. Eu li isso. A parte menos ali, vamos colocar ali próximozinho, tá uns 60, 70 quilômetros. Então, assim, é literalmente do outro lado da rua, né? Nós estamos muito perto ali. Então, assim, instabilidade lá vai gerar instabilidade aqui. E isso acaba gerando instabilidade na população aqui da cidade. Que é interessante, porque Dubai é estável. Nós temos uma cidade estável há 40 anos. Nenhuma empresa cresce sem estabilidade. Nenhuma cidade, nenhum país cresce sem estabilidade. O país é estável. Mas acontecem esses pormenores aí. Então, assim, tem muita gente querendo abandonar bicho, sim. Isso é verdade, é uma realidade. A clínica está sendo contactada por pessoas querendo deixar de hotelzinho, né? A gente sabe que no hotelzinho, ou querendo fazer um teste, eu deixo aí na clínica e depois eu busco. Só que eu tenho uma clientela muito selecionada, você sabe muito bem onde a gente está posicionado, a Intervet é muito bem localizada, a gente está nos melhores lugares da cidade hoje para a clínica, não só para a clínica, mas para tudo. Então, a minha clientela é muito selecionada. Então, os meus clientes, eu não tenho esse problema. Eu tenho problema com clientes que estão tentando, esses que estão tentando ser meus clientes agora. E aí eles tentam me pegar pelo coração, sabe que eu gosto de bicho, fica com ele uns dias, eu vou viajar ali. Você deve ter uma paciência, cara, porque... Cara, estamos tendo agora, viu? Eu imagino, porque o que deve ter de gente fazendo isso que você falou mesmo. Pô, deixa aqui... eu não lembro quem que tinha me falado... acho que foi a Dandara que falou pra mim que teve um cliente que foi deixar o gatinho e falou, não, eu vou só parar o carro. E aí ela falou, não, pera, você que me contou. Eu contei. Aqui, ó, vou ali. Junto, né? Vou buscar um cigarro. Já aconteceu pra caramba. Meu Deus. Isso já aconteceu de verdade? Aconteceu, já. Uma cliente levou uma tartaruga, né? É bom que tartaruga é lento, né? E é pequena, né? E é pequenininha. Colocou em cima da mesa e falou assim, eu vou ali parar o carro. Imagina botar uma tartaruga na mesa de médico veterinário, né? Piada. E tô esperando ela voltar até hoje. Que né? isso, cara. A tartaruguinha já foi relocada já e tal. Já aconteceu com alguns passarinhos, trabalhavam em outra clínica, os clientes, isso em 2019. Tá. Os clientes naquela... Antes do Covid. Um pouquinho antes do Covid já começou a ter um burburinho de corona ali e tal. O pessoal... Um cara trouxe umas 20 ou 30 gaiolas, o pessoal sabe que eu mexo com ave. Aí trouxeram as gaiolas, começaram a colocar as gaiolas dentro da clínica que eu trabalhava na época. E aí... sábado muito cheio, a gente trabalhando, o pessoal, doutor Sérgio, deixou ali e tal. Passado ali uma hora e meia, eu perguntei, cara, quem que é o cliente ali daquelas gaiolas ali? Não sei quem que é o cliente, ou como não seja, o cara foi embora, como foi embora?
Aí foi olhar na câmera de segurança, um carro parou na porta, tipo uma picape, parou na porta, pelo menos deixou numa clínica, né? E a gente relocou os animais. Eram uns 40 e poucos passarinhos, assim, um pouco mais. Meu Deus, eu tô achando que era 2, 3. Não, era um monte. Inclusive com gaiola, papagaio com gaiola, uns periquitinhos com gaiola, os canarinhos e tal, e já foram... no mesmo dia, a gente relocou todo mundo. Eu já consegui doar todo mundo ali e tal, passarinho mais fácil. Se fosse um gato, um cachorro, é mais difícil. Mas isso está acontecendo, é uma realidade assim. Então, quer dizer, toda crise que tem, você percebe que em 2008 você teve um monte de abandono de carro no aeroporto. As histórias foram essas. Eu lembro de ver histórias assim também. A pessoa leva o carro no aeroporto, não paga as contas, fecha a casa e vai embora para outro país. Em 2019 aconteceu muito parecido com isso, nos momentos antecedentes ali ao 1º de março de 2020, foi quando o corona foi decretado aqui, que fecharam essas portas. Então, quem já tinha um pouco de informação ali privilegiada já começou a largar o carro, entregou o apartamento e tal, os bichinhos já foram ficando meio para trás. E aí o pessoal viajou e isso aconteceu. E agora nós estamos vendo um repeteco. Então, para quem tem experiência... Bom, primeiro, cara, não se desespere. Né? O que eu falo para todo mundo, cara, não se desespere, que não tem nada a ver. Dubai é transitório, né? Muita gente vem para cá para ficar 6 meses, fica 2 anos, mas a média dos expats ficar em Dubai é em torno de 4 anos. Eu não sabia. Eu sei que é muito cíclico aqui. Aqui é muito cíclico. Realmente é muito cíclico. Então, muita gente vem aqui, fica 2, 4 anos e viaja, vai trabalhar em Singapura, na mesma empresa, ou vão trabalhar em outro país próximo aqui, ou a esposa fica em Dubai e ele trabalha no Kuwait. Tem alguns casos que estão acontecendo assim, ou na Arábia Saudita, que é muito comum. Então aqui é muito cíclico. Depois o cara acaba levando a esposa para a Arábia Saudita, ou para o Kuwait, ou para algum outro país próximo. Então isso é cíclico, isso vai continuar acontecendo assim nas próximas... Quer dizer, toda crise gera oportunidade. Aí você perguntou como é que está a clínica. Lotada, nós estamos lotados. Eu não tenho espaço hoje para atender. Ontem eu fiz 34 atendimentos. Eu fui parar o carro lá outro dia, tava difícil. Desculpa, moçada, mas eles não conseguem atender telefone. Eu recebia média de 300, 400 mensagens por dia, que já é um horror de número de mensagens. Dandara está me ajudando a atender, Paola. E os meninos me ajudam a resolver lá, mas eu recebo hoje 2.000 mensagens por dia. Então, assim, é impossível de eu responder todo mundo, assim. Então, claro que eu tenho uma equipe que hoje está respondendo a turma toda e o pessoal vai respondendo, a gente tentando... Gente, vamos acomodar todo mundo, fica tranquilo. Pode vir, mas não tem problema. Você disse que a clínica ela tá cheia, mas eu quero saber, assim, o que mais as pessoas estão procurando. Bom... O que eu sei, a única coisa que eu sei para viagem é a sorologia e chip. Bom, vamos pensar aqui vamos pensar em nos organizar, né? Então, assim... Se você vai morar fora do Brasil, né? Vamos falar um pouco brasileiro aí. Vamos morar fora do Brasil e você tem uma família, o que você vai se organizar? Você vai organizar seu passaporte, vai organizar seus documentos de viagem, vai organizar um caixa extra que tem que ter. No Brasil talvez você não precise, porque tem família, tem gente, e todo mundo se ajuda lá e dá o seu país. Fora do país você tem que estar ali com algum dinheiro de reserva, um cartão de crédito ativo. E a mesma coisa acontece para quem tem filho, né? E aí quem tem filho com pelo, né? Quem tem os cachorrinhos aí, os gatinhos, passarinho e tal. Então tem que se organizar para ter a documentação em dia. Bom, falando dos pets em geral, né? Os pets convencionais, gato e cachorro. Esses cães e os gatos, a gente já tem diversos organismos que regulam o trânsito desses animais, que são animais domésticos. E você tem uma facilitação para muitos países. Então, por exemplo, países igual os Estados Unidos, Canadá, o próprio Brasil, o fator, você estando fora do país para entrar no país Brasil, você vai entrar com a carteirinha de vacinação, basicamente com a vacina de raiva. As outras vacinas são importantes, vocês vão pedir sim, mas a vacina legal é a vacina contra a raiva. Certo. E se você pensar em pets não convencionais, uma cobra, tem gente que tem cobra aqui, né? Dandara tinha cobra. E leva, né? Cobra leva, né? Cobra e alguns outros animais, em alguns países não vai entrar. Então, por exemplo, em caso de aves, se você vai querer levar uma ave para a Arábia Saudita, é praticamente impossível de uma ave sair de Dubai para a Arábia Saudita, a não ser que seja uma rubara ou um falcão. Aí falcão, lá com certeza, tem trânsito normal. Mas pássaros tipo as jandaias, ou, né, eles chamam aqui de as cornil, né, que são as pineapple cornil, ou a outra que é que são pássaros bem comuns no Brasil, chamam jandaias no Brasil.
Certo. elas não vão entrar na Arábia Saudita. Então, no Brasil, para poder entrar no Brasil, você não precisa de quarentena. Então, a gente tem um amigo no Brasil que tem um quarentenário, ele pode falar, caso brasileiros queiram ir para lá, quarentenário. Estados Unidos também quarentenário para ave. Para cobra, se for uma cobra do tipo uma python, alguma coisa assim, no Brasil não entra. Né? Não vai entrar nos Estados Unidos, vai ser muito trabalhoso para entrar nos Estados Unidos. Então, até para você poder escolher o seu bicho de estimação, tem que tomar um cuidado, porque os bichinhos vão sofrer nessas relocações assim. Para um país da Ásia, a ave é quase impossível de levar. Aí algumas pessoas falam assim, não, mas eu levei tal coisa, eu fiz tal coisa. Cara, faz, mas demora muito, é mais trabalhoso. Então, para quem mora fora, pet convencional é mais simples, você ter cão e gato. E para cão e gato, o principal protocolo é manter a carteirinha de vacinação updated, né? E fazer a titulação do anticorpo contra o vírus da raiva. Que eu acredito que é o que mais vocês estão fazendo agora. Cara, estamos fazendo um monte. Isso aí. Rodo, né? Ontem fizemos 20, hoje fizemos mais 20, assim. Por dia um monte, assim. Caraca. E é caro e é bem tem que organizar. Então, essa titulação, ela serve para poder mostrar que o seu cãozinho ou seu gatinho converteu a vacina de raiva que estimulou o anticorpo dele, né? Que estimulou o corpinho dele a produzir anticorpo contra o vírus da raiva. Uma vez isso tendo acontecido, tecnicamente seu animal ele é protegido contra a raiva para a vida. Mas a titulação, quer dizer, o título mínimo, a quantidade mínima de anticorpo necessária, eu não vou nem ficar explicando muito, quando você tem lá o número, vai estar escrito assim 0,50 ou 0,5 e tem lá um decilitro por microlitro, Eu não vou entrar em detalhe do que deve ser colocado, mas a pessoa presta atenção. Menos 0,5 o animal não viaja. O animal só vai viajar com o título acima de 0,5. Então, 0,51 acima, ele viaja para um outro país. Isso em qualquer país. Isso em qualquer país. Padrão. Aí alguns clientes falam assim, cara, mas eu vou levar o meu bicho para o Brasil e depois eu trago. O melhor é fazer o teste no UAE ou num país fora e levar para o Brasil e depois ele vai ter trânsito constante. Por quê? No Brasil, o número de laboratórios é reduzido. Né? Porque aqui você tem um laboratório para uma população de 10 milhões. No Brasil você tem, sei lá, 5, 6 laboratórios que vão fazer esse teste da raiva e com uma demanda de 220 milhões de habitantes em cima. Então é muito maior. E assim, existem inúmeros laboratórios que fazem os testes da raiva, sim, mas assim, comercialmente, eu não vou falar o nome de alguns, mas assim, tem alguns que são mais rápidos, assim. E mesmo assim, isso vai demorar aí de 2 a 3 meses. É uma novela, tem que fazer a vacina, esperar 21 dias, depois fazer o anticorpo. Algumas vezes dá errado, tem que coletar novamente, pode dar erro de coleta. Então, é um pouco mais complicado fazer no Brasil. Meu conselho é faz aqui e fica livre desse problema e você já está resolvido de poder viajar para onde você quiser. E o país que não precisar do anticorpo, está tudo bem, você já está com ele ali, mas pode ser que você fique em trânsito, especialmente no momento de guerra. Por exemplo, vamos supor que aconteça das pessoas, isso é importante, vamos supor que você fale, vou para o Brasil, não vou fazer a titulação, top. Então, e se você não conseguir passagem para o Brasil? Porque você tem um voo de Dubai para o Brasil por dia. E para São Paulo, para o Rio de Janeiro a cada 2 dias, uma coisa assim, eu não lembro de cabeça tudo. Etihad, eu não sei se está fazendo no Brasil de novo. Eu acho que está. Eles tinham aberto, mas agora, com essa situação agora, eu não sei. Não sei também, hoje não sei. Então, assim, você vê que a quantidade de voos saindo saindo do UAE direto é menor. Então, se você tiver que ir pela Qatar Airways, lá pede o anticorpo. Para viajar daqui para Qatar. Conexão. Para Qatar, pede o anticorpo. Eu vou viajar Turkish. Pô, legal. Vai viajar Turkish daqui de Dubai. Na Turquia, pede o anticorpo. Então, você cercou, você tirou suas opções. Você tirou o seu coringa da manga, perdeu o coringa, porque não fez o anticorpo. Então, quem mora fora, meu aconselhamento é mantenha o teste validado, né? Se não fez ainda o teste, faça o teste de anticorpo, que em inglês chama titer test, e no português é sorologia do antirrábico. E mantenha esse documento updated, quer dizer, validado, para você poder viajar para onde você quiser, no momento que você quiser. Cara, não só falando de guerra. Eu confesso que com a Bela,
Pra quem não sabe, a Bela é minha cachorrinha. Quem me acompanha no Instagram vê que eu sempre posto ela lá. Com a Bela, a gente fez o quê? A gente fez a sorologia, esse titer test. Por quê? Porque se a gente decidir ir pro Brasil, por um tempo, né, claro, ou mandar ela pro Brasil, né? Por um tempo, né? Lembrando disso. Né? Por um tempo. Mas, cara, assim, honestamente, eu acho uma judiação, pô. Esse trajeto tão longo. 15 horas. 15 horas e a Bela tem 17 quilos. Então ela vai... É cargo. E a gente já fez esse trajeto com ela, né? Ela veio do Brasil. E... chegou bem, tudo mais, mas, pô, esse processo a gente sabe que ainda mais, por exemplo, no caso da Bela, que ela tem uma ansiedade absurda. Tremenda, então ela deve ter sofrido muito no caminho. Então, se a gente for tomar essa decisão, vai ser só mais uma vez. Então, a decisão de ela ir pro Brasil, se for tomada desse jeito, é para ela ficar lá. Entendeu? Mas a gente fez a sorologia porque... Se eu não me engano, aí doutor, você vai me corrigir. Tem um prazo mínimo que as companhias pedem, não é isso? De 90 dias, de 30 dias? Como que funciona isso? Cara, isso depende muito do país, né? O que eu sempre falo. Se alguém vai viajar, use um agente, igual a gente usa um agente de viagem pro Brasil que organiza muito a sua vida. É muito legal ter um relocador, né? O agente de viagem do cãozinho, ou do gatinho, né? Do pet, de modo geral. Porque essa documentação ela é sensível ao tempo, né? Time sensitive, né? Quando a gente fala em inglês, assim, o que é isso? A legislação ela é viva, né? Então, imagina hoje um fluxo de... Vamos pensar em brasileiros, né? Vamos supor que 10 mil brasileiros vão sair daqui, que a população de brasileiros no Dubai, no UAE, né? Resolvam voltar para o Brasil. Cara, pelo menos 30% desses caras têm bicho. Então, imagina você receber no Brasil agora, assim, rapidinho, 3 mil animais, com que tipo de doença que esse pessoal tem, né? Que tipo de problema que eles podem vir a trazer. Então, morou num determinado país, ou às vezes nasceu em outro país, aí vai... O que ele pode trazer de novos micro-organismos na barriguinha dos bichos, um carrapatinho novo, uma doencinha nova, um vírus novo, uma brincadeira nova, então é complicado. Então, o que acontece? Quando você tem essas situações de guerra, alguma coisa, é natural que o país que vai receber, e se é uma guerra que é regional agora, essa guerra está envolvendo o Golfo inteiro, são inúmeros países. Então, estou falando de Irã, Iraque, Kuwait, mais os 6 daqui, né, que são mais 6, são 8, Kuwait, Bahrein, Iraque, Arábia Saudita e tal, e ainda vai bater no Iêmen ali, então a gente está falando lá de 8, 10 países, porque tem ainda que contar ainda o Líbano e o Israel que está em cima aí brigando. E mais Estados Unidos. Vai ser um conflito regional com a potência internacional vindo para brigar aqui no quintal da casa da turma. Que a gente só vê eles voando. Que a gente só vê os caras voando, os foguetinhos estourando. Então, o que acontece? Essa turma hoje, essa legislação pode ser modificada em tempo real, por você às vezes voando. Por isso que, literalmente, você estando com alguma coisa que te proteja, carteirinha de vacinação na mão, título teste na mão, isso protege o animalzinho entrar e não passar por uma quarentena. Mas pode acontecer, você está literalmente voando. E o animal chegar no país de origem e eles falaram, a partir de agora eu quero quarentena desse animal que ele não tenha titulação. Estou falando só de titulação, mas pode ser por outras coisas. Não, e a gente sabe, pelo menos aqui, no Brasil também, mas aqui a lei muda bastante. Pô, toda hora. Com ou sem guerra? A lei muda bastante, até pra gente fazer coisa Trivial, mais comum, né? Como renovar visto. Renovar visto de turista, tem toda aquela questão, agora pode 2 meses, agora pode 3, agora tem que sair do país, agora não tem, entendeu? Então agora renova realmente... dentro do país, renova fora. Né? Então agora, ainda mais nessa situação instável que a gente tá... fica mais propício a isso acontecer, né? Essas mudanças tranquilo. Acontecerem, né? Então, se segurar com a documentação é super importante. Tem um pessoal falando aí, eu entendo o pessoal está falando agora, falando, não precisa de titulação para poder viajar para o Brasil, ou para o Canadá, ou para os Estados Unidos. Não precisa no momento. Mas em algum momento, se você vai remover seu animalzinho seu petzinho, vai sair daquele país que você teve, que foi o país de origem, e vai voltar para um lugar, ou vai sair dali para outro lugar, cara... ele vai precisar da titulação. Então faz uma vez e já resolve. Agora, cara, não acho que essa guerra vai ser para sempre. Isso daí vai demorar talvez alguns meses. É a pergunta de $1 milhão. Qual é a opinião
palpite. De doutor, é palpite. Tem que ser palpite. Tem que ser palpite sobre o conflito. Cara, é a pergunta de $1 milhão, né? Cara, não acho que acaba cedo. Acho que isso aí vai pelo menos uns 6 meses aí fácil. Bom, palpite. Eu lembro que eu te mandei mensagem não lembro o que eu falei. Aí você falou, isso aí vai longe ainda. Ainda vem mais por aí, né? Eu acho que assim, eu acho que tem conversa aí para pelo menos mais uns 6 meses. Eu acho que uns 6 meses. E eu conheço esses países todos aí do Golfo em volta e tudo, já fui em todos, quase todos. Então, acho que eu sou de certa forma, você conhece um pouco o mindset da população, né? Cara, sim, já desde 2008 aqui eu vim viajando nesses lugares todos. Irã, Iraque, Bahrein, caramba, já fui em tudo que é buraco aí. Então, tem muito cliente de vários lugares também. Acaba que a gente vai criando um clima interno, você vai entendendo um pouco. Então, eu acho que vai ficar essa guerra, deve demorar um pouquinho. Acho que a gente não deve se desesperar, preparar a documentação. Também não acho que a cidade vai ser evacuada. Não acredito que vão ter tropas isso eu também entrando. não, cara. Acho que não. Não acredito que vai ter tropa entrando no chão aqui. Acho que talvez um drone aqui, um outro ali, mas nada de explosão fantástica, pelo menos pelo que eu acredito que não, porque eu acredito numa coisa simples, assim, eu acredito no poder do dinheiro, infelizmente. Eu tô muito preso a essa teoria, realidade, né? Também. Aqui tem muito, o sistema de defesa é fantástico, os caras são muito bem preparados, os Emirados têm uma coisa muito interessante, que se eles não sabem fazer, eles contratam um cara melhor, que eles têm grana para pagar, então eles vão contratar os americanos que vão resolver o problema deles de defesa, vão contratar que seja israelense ou seja algum outro país para poder resolver outro sistema de defesa, vão trazer pilotos de caça de inúmeros países para poder ensinar os Emirados aqui a pilotar a caça, vão comprar caça de alta qualidade, então o dinheiro ajuda muito nisso, mas outra também tem o dinheiro do outro lado, né? O dinheiro do Irã está aqui em Dubai, né? A gente sabe que... eu vi um número que eu não sei se é verdade, 500 mil iranianos aqui. Eu não sei, pode ser até mais, cara, eu não sei. Mas assim, e a gente tem um comércio ainda com o Irã, então assim, você vai comprar, você compra maçã iraniana, pera iraniana, kiwi iraniana, melancia iraniana, nos supermercados normalmente aqui. Então, o dinheiro dos caras está aqui. Então, assim, eu acho que eles não vão querer arrasar uma cidade onde o banco do cara está aqui, né? Se eles estão passando por um monte de sanção externa. Então, acho que é meio lógico, assim, você entender que o cara está passando por sanção externa, se ele tem uma empresa aqui em Dubai, que é onde pode salvar o pescoço desses caras de grande porte lá, gado iraniano, seja mais o que for, eles estão aqui dentro com dinheiro aqui. Então, eles precisam, em um momento qualquer, remover esse dinheiro, né? Então, acho que essas são as duas defesas. O dinheiro do próprio Emirate e o dinheiro do iraniano que está aqui. Então, acho que não vai. Com relação aos bichinhos, cara, eu acho assim... Tem muita gente falando para não fazer o teste. Eu acho que é uma bobagem isso. Primeiro tem que se planejar. Tá falando planejamento. Planeje quando você vai. Sim. Qual é o local que você está querendo ir? Igual você falou, foi legal. Definitivamente vou para o Brasil na segunda vez. Se eu for, não volta mais o bichinho, não volta mais para cá. Por idade, por estresse do animal e tal, a gente toma uma certa decisão e entender que tem que fazer. Às vezes é um momento que você tem que tomar decisão. Mas realmente não existe, para mim, não existe a possibilidade de abandonar um bicho aqui em Dubai. O abandono aqui acontece por um desespero, às vezes o cara tá literalmente desesperado com a situação, vê um foguete estourar ou perder o emprego, porque, cara, não acontece abandono só por conta da guerra. Tem gente que está perdendo emprego aqui, não tem, isso ao longo dos anos eu vi isso, o cara perdeu o emprego, não tem aonde ficar, e ele vai ter que relocar os bichinhos. Eu tive um caso, uma cliente que era cliente minha, ela tinha 4 cães de pequeno porte, uma de grande porte, uma vira-latinha de grande porte, uma Desert Dog, e 4 gatos resgatados. Ela relocou os 4 Yorks, relocou os 4 gatos, mas a cachorrinha, que é a Suki, virou minha cachorra. Ela abandonou na clínica a Suki, aquela branquinha que está na clínica. Sim. Então, abandonou ela. Inclusive, ela era uma cachorrinha muito estressada, e depois que passou a viver na clínica, ela ficou ela tem um grupo hoje, que ela fica com mais 2 outros cãezinhos que foram abandonados também, que é o Tofu e o Bruno, né? Bruno é um husky, super bonito. E o Tofu é um outro vira-latinha que levou um tiro no braço, coitado. Meu Deus. A gente operou já o bracinho dele. Então, esses 3 formam um grupinho. E eles se apoiam muito, assim. Tanto que a ideia de, se a gente tiver que sair daqui também, eu vou levar os grupinhos, né? Então, eu tô com hoje... Claro. Eu tenho meus 3 lá na minha casa...
E os outros que estão abandonados na clínica são meus cães também. Eu não chamo eles de cães da clínica, eu chamo de meus cachorrinhos também. Eu gostaria até de relocar eles para uma casa legal e tal, mas pela situação, não só de agora, mas pela idade dos cães, pela raça deles, eles não vão ficar. Então eu tenho mais um pug, um bulldog e uma poodle vermelha que foram abandonados na clínica. Poodle vermelha? É, uma poodle red poodle. Tá lá eu nem sabia que existia. É, uma poodle bem vermelhinha, ruivinha. Caraca. Linda, tá lá na clínica. A gente chama de Mama, que ela veio de um canil que abandonou ela lá. Caraca. E a Mama tá lá com a gente, junto com o bulldog, que é o Arnold, e um outro pugzinho. Esse é um núcleozinho de cãezinhos que eu vou trabalhar eles para ficarem juntos também, caso a gente vá para os Estados Unidos, ou ficar aqui no Brasil. E caso os Estados Unidos é mais fácil um pouco. E o meu núcleo dos cães maiores, né? Que aí é o Bruno, que é um husky grande, uma Desert Dog, que é a Suki, e o Tofu. Que eles todos três têm uma história de abandono já antigo. Os pobres coitados estão há um tempo já comigo lá. Já tentei várias vezes arrumar dono para eles. Não arranjou, a casinha deles acabou virando a clínica. Eles têm um cantinho deles, eles se sentem super bem. A clínica, gente, para quem não conhece a clínica, minha clínica é imensa. É uma casa gigante. E os caras têm uma vida de rei lá na clínica. Passei o dia inteiro, velho. Você não tem noção. Os cachorros são bajulados o dia inteiro. Todo mundo que vai na clínica lá dá um beijo na cabeça do Bruno. O Bruno é babado o dia inteiro. Então, o Bruno é abraçado e beijado, o Tofu e a Suki o dia inteiro. Não, quando a gente deixa a Bela lá também, é uma sensação de muita tranquilidade, cara. A clínica é bem tranquila. Quando vai tomar soro, fazer cirurgia, nossa, a gente fica muito tranquilo. A gente deixa bem. Então, assim, esses três aí, apesar de o nome de abandono, se fosse no Brasil, tivesse uma situação de casa, que no Brasil é mais fácil ter casa, né? Eu já teria levado isso da minha casa, porque o quintal é maior, a casa da minha mãe tinha um quintal super grande, meu sogro tem uma casa grande também, então a casa que a gente tinha era pequenininha, mas dá para os pequenos com certeza terem ficado com a gente já. Então, é uma estrutura que o Brasil tem espaço, né? Então, assim, Estados Unidos, caso, por exemplo, a gente leve eles para os Estados Unidos, também é uma casa maior lá. Então, pelo menos desses que estão aí, esses abandonados, eles, que agora são meus, né? Vão lá para casa e eu vou separar em 2 núcleos, porque esses núcleos brigam entre eles. Porque o bulldogão que está lá briga com os outros. Mas, gente, sempre tem como. Então, assim, vacinar, vermifugar, manter a carteirinha vencida. A gente está insistindo um pouco nesse assunto, porque é o tema do dia. Meu dia hoje inteiro foi só responder, né, para que lado que eu levo meu bicho. França, Itália, Alemanha. Levo para os Estados Unidos, levo para o Brasil. Vou embora, fico. Primeiro tem que tomar uma decisão. E assim, isso não serve nem só para a galera que está pensando... que mora aqui nos Emirados, né, das pessoas que seguem a gente aqui, que conhecem a gente daqui... mas também para outros países aqui do Golfo que estão passando por uma situação parecida, e até para você que está no Brasil e quer sair do Brasil com o seu pet, assim como eu fiz com a Bela. Essas dicas que a gente está dando aqui, que o Dr. Sérgio está dando, não são só para os Emirados, para sair dos Emirados. Isso é mundial. O mundo inteiro. Os protocolos para cão e gato são já pré-definidos já, e você consegue levar para o mundo inteiro hoje. Os pets não convencionais é aquela confusão que a gente sabe, né? Se para o cão e gato está definido, para pássaro, para cobra, para seja que for um leãozinho, né? Uma raposinha, seja o que vier aqui, daqui tem um monte desses bichos diferentes, já fica mais complicado e não vão ser aceitos e tal.